Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre como inserir registros dentro do banco de dados. Já estou com o meu ambiente aqui preparado, tá vendo? Já estou com o meu MySQL aberto. Antes de iniciar o MySQL, eu já startei o MySQL aqui dentro do meu servidor. Startei também uma parte porque antes de inserir manualmente aqui os dados, os registros, eu vou só relembrar para vocês, eu já fiz isso em alguma aula aí anterior. Então, como que os registros, são inseridos dentro do banco de dados? Então, nós fazemos toda uma conexão entre a linguagem de programação e o banco de dados para que os registros possam ir para lá. Então, nós temos esse exemplo aqui, Igual eu vou colocar aqui qualquer nome, vou colocar Ana Paula. Vou colocar um e-mail aqui, vou colocar um assunto, teste. E vou cadastrar. Então, nós temos essa forma, de inserir o registro dentro do banco. Então, para a gente conferir, então, vamos lá. Select. Eu vou falar sobre esse comando para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Contato, ponto e vírgula. Eu vou executar aqui só para vocês notarem que foi inserido aqui, tá vendo? Ana Paula, o e-mail teste. O ID viu que não aparece lá, mas como a gente colocou para preencher automaticamente, autoincremento, então ele já vai inserir e vai pegar o próximo. Tá vendo aqui que João, ele tá todo bagunçado aqui? Porque quando eu criei esse banco, eu não coloquei que ele era do tipo TF8 para reconhecer caracteres. Então tá aí a importância da gente colocar sempre o TF8 quando estivermos criando o nosso banco e as nossas tabelas, certo? Então aqui vocês viram que os registros são inseridos de acordo com o formulário, mas o MySQL Workbench, ele permite também que você insira esses registros manualmente. Caso aconteça, caso precise um dia você inserir um dado, deu algum problema no formulário e tal, e é necessário inserir esse dado através do banco de dados, então vocês vão saber como fazer isso. Eu criei aqui então um banco, se vocês notarem, tá vendo? Aqui vou executar, cliquei em cima da linha do comando de banco, vou atualizar aqui os meus esquemas. Deixa eu fechar aqui, bom, eu criei um banco chamado contato e tá aqui contato. Tá vendo que contato não está selecionado? Então quer dizer o quê? Que se eu criar alguma tabela aqui, ele vai para dentro do banco chamado aula. Só que eu quero que as informações, as tabelas que eu for criando, sejam guardadas dentro do contato, que é o meu banco. Então, o que eu faço? Eu dou 2 cliques rápidos aqui, ó, até selecionei ele, tá vendo? Já tá em negrito. Então, quer dizer agora que eu estou dentro do banco de dados chamado contato. Aí eu vou criar essa tabela. Eu já deixei ela pronta aqui, só para vocês terem a noção. Isso aqui vocês já sabem fazer muito bem. Então, vou só executar aqui, vou conferir aqui, foi criado aqui, belezinha, então eu venho aqui, ó, atualizo, se vocês olharem aqui na setinha, já tem aqui a minha tabela chamada pessoa, correto? E dentro de pessoa eu tenho as colunas, que eu tenho todas as minhas colunas aqui, tudo bem? Então eu tenho aqui todas as minhas colunas, deixa eu só... Isso, chegar para cá, para que vocês possam ver todas as colunas. Belezinha? Então tá aqui. Então tudo que eu criei está aqui, correto? Então, eu vou dar sequência aqui. Deixa eu apagar aqui, já que eu criei esse comando. Só vou deixar ela aberta aqui por enquanto. Então agora a gente quer inserir os dados, colocar os registros dentro dessa tabela. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu coloco os meus dados que eu inseri aqui, correto? Então, eu vou vir aqui, ó, e abre parêntese, vou colocar assim. Deixa eu dar um enter aqui, para afastar aqui. Primeira coisa, eu vou abrir parêntese, colocar todos os meus campos. Então, ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Fecho parêntese, vou colocar uma vírgula aqui, vou deixar assim, depois se precisar eu coloco.
Vou dar um Enter. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os registros aqui. Então, como que ficaria? Tudo entre aspas simples, então nós vamos colocar. O ID, se vocês notarem, nós estamos colocando ele aqui, que ele é do tipo que? Autoincremento. Então, quer dizer o quê? Que ele vai ser incrementado automaticamente, correto? Então, ou eu poderia colocar aqui, se eu colocasse o número 1, se eu soubesse qual era o próximo registro, a sequência, eu poderia definir. Mas como eu não sei, eu coloco o default. Por quê? O que significa, pessoal, aí o default? O default eu quero dizer que é o padrão. Então, o ID ele vai pegar o próximo registro, porque eu estou dizendo que é default, é padrão. Então, ele vai pegar a sequência do meu registro anterior, correto? Aí eu venho aqui, ó, abro aspas simples e coloco. Vou colocar um nome aqui, Geraldo. Vou dar vírgula, aspas simples de novo, nascimento. Aqui no caso, né, é a data. Lembrando que para o banco de dados, a data é sempre ao contrário. A gente aqui é acostumado com o quê? Dia, mês e ano. Então, dentro do banco, o registro de data é sempre guardado como ano, mês e dia. Então, vou colocar aqui que ele nasceu em 1970, separado por tracinho. Agora eu coloco o mês, nasceu no mês 9, no dia 11. Então, vamos dar vírgula e vamos para o próximo. Sexo, então ele é do sexo masculino. O peso dele, eu vou colocar aqui 1,85. Lembrando que não é vírgula, é ponto. A altura dele aqui, eu coloquei errado, né? É peso. Como é que eu vou colocar peso 1,85? Isso é altura. Ninguém me avisa, né? Então, o peso dele aqui, eu vou colocar que ele pesa aqui 84 quilos. 84 quilos. E 5 gramas. 500 gramas. Vamos para o próximo. E a vírgula aqui, a altura, agora sim eu posso colocar 1,85. Lembrando também que o peso também é separado por ponto. E por fim, a nacionalidade. Então, vou colocar que ele é do... lembrando que tem que ter aspas simples. É do Brasil. Por que aspas simples, Vânia? Porque nesse caso aqui, olha só. Nós estamos colocando registros. Então, os registros, a gente coloca como... imagine como se fosse a pessoa estivesse inserindo lá no formulário, correto? E o default, ele não entra como aspas simples, porque ele não é o nome que a gente vai guardar. Então, ele já é um registro aqui padrão. Vou colocar no final ponto e vírgula. Tá, eu coloquei aqui os campos, ignora aqui esse errinho no momento. E coloquei o que vou substituir. Agora, então, o que eu quero dizer para o meu banco de dados? Eu quero que, nesses campos aqui, ele insira esses valores aqui. Então, se fosse em português, inserir os dados, né, na tabela. Que tabela que é? Pessoa. Os valores, quais são os valores? Esse aqui. Mas como a gente tem que levar para o inglês, então vamos lá. Então vai ser insert into, tá? Então insert into, eu quero que insira o quê? Insira esses dados aqui que eu estou colocando. Insert into, então insira na tabela. Em que tabela? Pessoa. Quem que eu vou inserir na tabela pessoa? Pessoas, né? Os valores, que então é o velho. Então, eu quero dizer o quê? Insira na tabela pessoa os valores que são esses aqui. Então, eu estou dizendo o quê? Insert into pessoa, velho, esses valores aqui. Correto? Vamos colocar aqui, ó. Só para a gente ver aqui se vai dar certo ou não. Vamos executar aqui no raiozinho ou Ctrl Enter. Atualizei, tá vendo aqui, ó? Foi executado, belezinha. Então, lembrando que aqui eu tenho meu ponto e vírgula no final. Isso aqui é tudo um comando só, então eu não preciso colocar vírgula aqui. Então, vamos ver se isso aqui foi realmente inserido. Para a gente conferir se foi inserido na nossa tabela, nós vamos usar o comandinho que select.
Eu quero dizer, selecione todos os itens, quer dizer, asterisco significa todos os itens. Selecione, select, asterisco, from, quero dizer o quê? Selecione todos os registros da tabela. Que tabela? Pessoas, ponto e vírgula. Vou executar esse comando. Executou aqui, olha só aqui. Então, nós temos aqui já inserido nessa tabela. Tá vendo como a gente colocou default aqui? Ele já veio aqui o número 1, que ele criou automaticamente, sempre na ordem, né? Então, o nome que a gente criou, o sexo, o peso, a altura e a nacionalidade. Então, para a gente selecionar e poder ver aqui os registros que a gente inseriu, então é select asterisco from, o nome da tabela. Selecione todos os registros da tabela pessoas. Correto? Então, foi inserido aqui. Temos também, pessoal, outro tipo, né, outra forma para poder inserir. Olha só. Tá vendo aqui que nós colocamos aqui o ID e colocamos como default, correto? Mas, se como a gente colocou que seria aqui do tipo autoincremente, então ele vai incrementar normalmente. Então, eu posso simplesmente eliminar esse campo aqui e eliminar esse campo aqui, porque ele já insere automaticamente. Então, vamos aqui. Então, agora nós vamos olhar aqui, ó. Nome, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Correto? Então, deixa eu só trocar isso aqui, né? Para mudar um pouquinho. Esse é 1976. É do mês 10, nasceu no dia 19. Então, Maria é do sexo feminino. Maria pesa 79 quilos e meio e a altura dela é 1,65. Outra coisa, aqui também, se vocês notarem, nós colocamos aqui, ó, default Brasil, correto? Então, se eu não colocasse aqui Brasil, ou simplesmente colocasse aqui default, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai criar. Tá vendo? Executou aqui. Vamos ver aqui. Vou clicar aqui em cima da tabela do comandozinho select from pessoas. Vou executar. Apareceu aqui. Olha só. Tá vendo? Mesmo sem um ID, sem o default primeiro, automaticamente o nosso banco já criou aqui. Lembrando que sempre tem que ser nessa ordem, tá? Eu não posso trocar aqui os dados de ordem. A data de nascimento, sexo, peso. Olha o Brasil aqui, porque nós colocamos aqui default. Então, se o campo aqui, lá no formulário, estivesse vazio, então automaticamente iria ser inserido aqui como Brasil. Tudo bem? Entendidos aí? Vamos simplificar ainda mais um pouquinho. Vamos melhorar aqui o negócio. Se eu sei que a sequência é sempre essa aqui, correto? Então, eu tenho aqui os meus dados. Então, eu posso simplesmente eliminar esses itens aqui. Então, eu posso vir aqui, ó. Vou apagar todos os itens. Por quê? Porque ele já vai saber. Vou subir aqui. Olha só. Então, quer dizer o que aqui? Eu quero que inserte into na tabela pessoa os valores. Esses seguintes valores aqui. Lembrando, se os valores estiverem, né, na ordem, não é necessariamente a gente colocar os dados. É só a gente olhar aqui, ó, na coluna, então já vai adiantar aqui. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Coloquei um novo dado aqui, José. Lembrando que se vocês forem usar isso aqui diretamente, tá? Cortando aqui, tirando, no caso, os dados, né? Os campos que nós inserimos. Aí, nós temos que voltar e colocar o default no início para representar o ID, tá? Então, aí nós precisamos do default. Se formos eliminar aqui todos os dados na hora de inserir aqui, aí lembre-se de colocar o default. Então, default, criei aqui José. José é um senhorzinho, nasceu lá em 1920, do sexo masculino, e ele é do Japão.
Fui longe aí, mas tudo bem, né? Vamos aqui executar aqui para poder ver esse comando. Olha só, tá vendo? Primeira coisa, eu criei aqui essa tabela com o default, com o caractere aqui, o TF8, correto? Se vocês notarem, agora o José aceitou a acentuação, veio aqui bonitinho para o nosso banco e o Japão também. Então, nós também conseguimos inserir sem precisar de colocar aqui, né, os dados. Tudo bem? E, por fim, Vânia, mas eu consigo inserir apenas um dado de cada vez? Não. A gente pode inserir um monte de dados aqui mais de uma vez. Só que, ao invés de colocar ponto e vírgula, nós vamos colocar quem? Vírgula. Vou criar uns dois aqui, só para vocês terem noção. Então, eu vou colocar aqui José, vou colocar Creuza. Creuza é minha amiguinha. Nasceu em 1900 e... ela é novinha, né? 2000. Nasceu em 2000. 2000, ela nasceu no mês 6, no dia 2. Então, ela é do sexo feminino. Ela pesa 62 quilos. Olha só, eu vou colocar só 62, não vou colocar o ponto aqui. Então, vamos ver se vai aparecer o 00. E ela é 1,69. E nasceu aqui nos Estados Unidos. Vou criar aqui mais um. Esse José já foi criado, né? Senão vai repetir o campo. Vou colocar aqui. Pedro. Aqui eu vou colocar... Júnior. E ele nasceu no Brasil. Posso colocar Brasil aqui ou o default. E por fim eu vou colocar ponto e vírgula, porque aqui a gente termina o comando, certo? Então se a gente for inserir aqui mais comandos, mais linhas, então nesse caso devemos colocar vírgula, né, anterior. E a última linha sempre com ponto e vírgula. Então vamos executar aqui esse comando. Executei, funcionou. Vamos agora conferir, select asterisco from, selecione todos os registros da tabela pessoa, vamos executar, inseriu aqui. Tudo bem? Ficamos entendidos sobre isso? Então, o exercício de hoje eu quero que vocês façam o quê? Então, eu quero que vocês criem um banco de dados aqui com o nome consultório e criem a tabela conforme está aqui, ó. Então, eu quero que vocês criem essa tabela e insira 10 registros nessa tabela. Então, vocês vão criar essa tabelinha aqui, colocar os tipos primitivos dela. Estou dizendo aqui quem é a chave primária. No caso aqui, quem vai ser, né, o autoincremente. E eu quero que vocês insiram 10 registros para mim e anexem na atividade. Tudo bem? Até a próxima!